Sou o padre Niversindo Antônio Querubim. Sou natural do Rio Grande do Sul, de uma vila chamada Baliza, perto da cidade de Erechim. Eu, desde os 10 anos, quis ser padre. E, evidentemente, a minha família, muito religiosa, gostou disso. Aos 12 anos, então, eu fui para o Seminário São Camilo, a instituição à qual eu pertenço, a congregação de São Camilo de Leles, na cidadezinha de Iomerê, no estado de Santa Catarina. Eu não conhecia o seminário e nem o São Camilo, mas fui levado por um primo meu que conhecia o local e os religiosos daquele seminário. Fiquei lá estudando durante 5 anos. Entrei com 12 anos, então aos 17 anos eu concluí lá o antigo chamado ginásio. Aí a nossa viagem em seguida para São Paulo. Em 1948, eu entrei em Iomerê em 1943. Em 1948 vim para São Paulo então com os colegas para continuar os estudos. Aqui em São Paulo então frequentei o noviciado, que é um ano de formação religiosa, em que não se estuda nada de leigo, e sim só da atividade religiosa e das atividades do Grupo São Camilo, durante um ano, e depois então frequentei com os colegas a faculdade de filosofia, que durava e dura ainda hoje 3 anos. No final da faculdade de filosofia, quase no final, em setembro de 1952, nós éramos uns 5 colegas, decidimos pedir ao nosso superior provincial, que é quem comanda as atividades dentro da nossa província aqui no Brasil, pedimos então para que fôssemos enviados para fazermos a teologia, que tem a duração de 4 anos, na Itália, junto à província que fundou a província Caminhana Brasileira, aquela província lá na Itália, que tem sede em Verona, e tinha um grande teologato, uma cidadezinha chamada Mutinello, perto de Veneza. O provincial ficou muito satisfeito com o nosso pedido e disse para nós, olhar assim numa expressão muito clara: vocês vão saber lá que não é só com 3 paus que se faz uma canoa. E nós dissemos, nós queremos realmente aproveitar. Então fomos para lá os 5, e frequentamos durante 4 anos a teologia, que é a formação final para o sacerdócio. Em 17 de junho de 1956 fomos ordenados sacerdotes pelo bispo de Pádua, lá no seminário onde nós fizemos a teologia. Durante os 4 anos que ficamos na Itália, eu e um colega, nas férias, íamos trabalhar na França, porque no nosso estudo aqui no Brasil, nós havíamos estudado sobretudo o francês. Naquela época o francês era chamado de a língua universal. Não era o inglês de hoje, era o francês. Nós estudamos francês, queríamos aprimorar a nossa formação em francês lá na França. Foi-nos concedido isso, então durante 2 férias de 3 meses cada, nós passamos trabalhando num preventório de tuberculose em Marbach, perto de Estrasburgo, ao norte da França, numa província chamada de Alsácia. Aprendemos muito bem o francês por causa disto e acabamos assumindo a administração durante as férias daquele preventório de tuberculose, que era muito grande, tinha mais de 250 meninos filhos de tuberculose. Com isso, voltando ao país, evidentemente, eu pessoalmente utilizei demais dessa língua nos anos todo o trabalho que tive até hoje. Chegando ao Brasil em 1956, cada um de nós, éramos em 5, cada um recebeu então uma missão a cumprir. Eu fui designado para trabalhar na casa da Vila Pompeia, aqui a Avenida Pompeia, 1214. E eu estou na Vila Pompeia até hoje. Então eu nunca mudei de residência na minha atividade religiosa e profissional. Foi-me dado ser diretor de uma revista do Grupo São Camilo, aqui de São Paulo, que era feita por nós, uma revista mensal, uma tiragem de 30.000 exemplares por mês, chamada A Cruz Misteriosa. É que os camilianos, o grupo do São Camilo, utilizava e utiliza ainda hoje, de vez em quando,
a cruz vermelha como símbolo da nossa instituição. Ela foi implantada por São Camilo de Leles quando fundou a nossa instituição em 1581. Ele pediu então ao Vaticano que aprovasse então um símbolo para nós. E o símbolo escolhido foi exatamente uma cruz vermelha no peito de cada religioso camiliano. Bem mais tarde, a Cruz Vermelha Internacional copiou o nosso modelo e hoje é conhecida esta cruz no mundo todo. Então, chegando aqui, eu fui designado diretor desta revista, A Cruz Misteriosa, do Grupo São Camilo, que era uma revista de 64 páginas, colorida, e tinha, como disse, 30 mil assinantes pelo país inteiro. Em segundo lugar, eu fui também colocado como diretor de uma pequena tipografia chamada Artes Gráficas São Camilo, na mesma casa onde nós morávamos, aqui na Vila Pompeia. Era uma gráfica realmente pequena, tinha apenas um empregado e três máquinas, uma de linotipo para fazer os tipos, uma segunda para imprimir e uma terceira para cortar, a cortadeira. Era só isso que a pequena gráfica tinha. Eu fiquei naquela gráfica em tempo integral durante 4 anos. Nesses 4 anos ampliei enormemente aquela gráfica, lá foi uma gráfica concorrente com as grandes gráficas de São Paulo. Nós imprimimos milhares de exemplares de livros, revistas, jornais para diversas instituições e diversas firmas do estado aqui de São Paulo. Trabalhávamos às 24 horas do dia, então ficou uma coisa realmente grande, muito expressiva. Eu tinha mais de 80 funcionários e a gente tinha uma produção realmente muito grande. Findos os 4 anos, foi inaugurado então em São Paulo, na Avenida Pompeia, o Hospital São Camilo, que existe ainda hoje na Avenida Pompeia. No dia 23 de janeiro de 1960, então foi inaugurado o Hospital São Camilo, construído pelo padre Inocente Radizzani, um padre italiano, camiliano, que foi quem fundou a nossa província aqui no Brasil. Era um hospital realmente pequeno, tinha 70 leitos, mas um pouco menos da metade da área atualmente existente, e eu assumi então. Mas, inclusive, eu afirmei naquela oportunidade, quando o provincial, padre Calixto Ventral, me chamou para ser diretor do hospital, mas eu nunca entrei num hospital. Como é que eu vou administrar um hospital se eu não conheço? Eu não fiz curso nenhum sobre administração hospitalar. Aí ele me respondeu, você também não conhecia nada de gráfica, e vê que tamanho de gráfica você fez em 4 anos. Portanto, vai dar certo lá também. E você assume como diretor do hospital. Eu assumi como diretor administrativo do hospital. Realmente tive, assim, uma facilidade muito grande de desenvolver aquela obra. Era um prédio pequeno, falei com 70 leitos, né? E em 4 anos aquilo lá virou um prédio grande, que é o prédio atual, e que tinha 310 leitos. Construí ao lado do hospital a casa, que ainda tem hoje lá, uma casa de 4 andares, para abrigar as irmãs que trabalhavam na enfermagem do hospital e que ocupavam alguns leitos do hospital. O 4º andar inteiro do hospital era ocupado pelas irmãs Bernardina de São Francisco, e elas cuidavam da enfermagem do hospital. A casa ao lado, que está sendo utilizada ainda hoje, ela foi destinada para que elas morassem lá. Em 1964, eu constituí um curso de auxiliar de enfermagem. Criei esse curso para a formação do pessoal da enfermagem do nosso hospital. Naquele tempo, para conseguir a autorização para a formação, para a instalação de um curso de auxiliar de enfermagem, era necessária a licença prévia do Ministério da Educação, que ainda estava no Rio de Janeiro. Fiz inúmeras viagens para o Rio de Janeiro para conseguir que aprovasse um curso de auxiliar de enfermagem. Um troço absurdo, mas naquele tempo era assim. Aí nós conseguimos aprovar e então instalamos lá o primeiro curso na área da saúde dos religiosos camilianos do Brasil. É evidente que isso deu início à formação dos profissionais da saúde. Mais tarde criamos os cursos técnicos na área da saúde, mais tarde numerosas faculdades na área da saúde. Hoje nós estamos aí com um número muito expressivo de pessoas que frequentam os nossos cursos, quase todos da área da saúde, um pouco mais de 20 mil alunos, decorrência desse primeiro curso que consegui montar em 1964 de auxiliar de enfermagem.
É um desenvolvimento realmente muito bom. Hoje a área de ensino está distribuída em 8 centros de formação, com 2 centros universitários só. Aqui em São Paulo, um outro no Espírito Santo e em outros estados, centro de formação. Nós formamos todos os profissionais da saúde, menos odontologia. Todos os demais nós formamos, inclusive, há pouco tempo, conseguimos a aprovação da Faculdade de Medicina, que está instalada aqui em São Paulo, no bairro do Ipiranga, e tem a prática profissional sendo desenvolvida no Hospital Geral de Carapicuíba, que é um hospital que nós recebemos do governo do estado como organização social. É um hospital com 250 leitos, e assumimos em seguida, alguns dias atrás, um outro hospital logo em seguida de Itapevi, também com 250 leitos, também pelo governo do estado, que junto com o anterior formam então os 500 leitos necessários para os nossos 100 alunos de medicina que temos a cada ano escolástico. Depois disso, então, evidentemente, em 1967, eu fiz o curso de pós-graduação em administração hospitalar na Universidade de São Paulo. E, logicamente, comecei a aprofundar, então, a formação deste profissional da administração hospitalar. Mas, entre outras coisas, entendi que era uma formação muito reduzida, uma formação insuficiente para dar ao profissional da administração hospitalar condições de realmente ter um desempenho bem acentuado, muito expressivo, e com isso ter, evidentemente, condições de administrar de forma correta e completa um hospital. Após a minha formatura, então, que durava 1 ano, o curso era de 1 ano, com mais 6 meses de prática profissional, eu fui eleito, então, presidente da Associação dos Hospitais do Estado de São Paulo. Permaneci vários anos como presidente dessa instituição, que congregava os hospitais do Estado de São Paulo. Era uma entidade que tinha muita expressão, tinha mais de 300 hospitais do Estado associados, e então nós conseguimos, evidentemente, fazer com que ela crescesse muito. Comprei para ela, através dos associados, uma sede lá na Vida de Ipiranga, onde está ainda hoje, Ela anteriormente a isso, ela tinha como sede o meu escritório no Hospital São Camilo. Daí comprei aquele escritório lá, e é um escritório bonito e grande, Então a gente teve condições de ampliar bastante a atividade daquela instituição. E criei lá, então, uma revista, Vida Hospitalar, que se chamava Vida Hospitalar, para que todos os associados da nossa entidade conseguissem se aprimorar sempre mais e ter informações sobre a situação dos hospitais do país e o que a entidade estava fazendo para, evidentemente, ajudar esses hospitais a terem resultados sempre mais expressivos. Aí, em seguida, eu fui designado para coordenar as atividades de aproximação das entidades com o governo federal. Naquele tempo, estou falando de 1970, 69, 70, naquele tempo, quem cuidava da saúde no nosso país, a assistência à saúde, era o Ministério da Previdência e Assistência Social, não era o Ministério da Saúde. Então, quem tinha carteira assinada tinha direito à assistência gratuita de alguns institutos de previdência social. IAP, IAPB, IAPM, IAPC, IAPR, eram institutos de previdência social que também davam assistência à saúde, com distinção, evidentemente, para o IAPI, os industriários, que dava assistência realmente generosa e universal para todos que tivessem uma carteira assinada de trabalho. Então, a assistência no país era dividida em 3 categorias, digamos assim, Essa dos trabalhadores com carteira, que abrangia em torno de 30% da população brasileira. 30% teve uma assistência razoavelmente boa através de um outro ministério, o Fundo Rural, que atendia os ruralistas, e os demais 30 e poucos por cento eram os chamados indigentes. Eles não tinham nem direito e nem dinheiro. Com isso, evidentemente, a assistência que era prestada a esses indigentes era feita pelas Santas Casas de Misericórdia do país inteiro e pelas entidades filantrópicas. Lá, realmente, a assistência era gratuita, só que por carência de leitos, de instituições, havia, assim, filas homéricas,
aguardando a pessoa aguardando ser atendida. Santo Casa de São Paulo, por exemplo, durante a madrugada tinha o quarteirão inteiro rodeado por pessoas que esperavam uma consulta gratuita. Hoje, evidentemente, mudou tudo.